Bom dia. No microfone, por gentileza. Bom dia, doutor. E num tom mais elevado. Bom dia. O seu nome completo. Geraldo Cunha Carvalho Júnior. Brasileiro, seu estado civil. Economista brasileiro casado. Casado. O seu endereço completo, por favor. Avenida do Vale, número 19, apartamento 701, edifício Beverly Hills, Jardim Renascença, São Luís, Maranhão. Perfeito. CEP 65075-660. Perfeito. Essa medição, essa diferença de medição, ela foi realizada só pelo seu topógrafo, apenas pelo topógrafo da requerida, ou vocês constituíram um topógrafo conjunto para fazer a medição? O meu topógrafo fez a medição. Deu 21 mil e alguma... 2800 e pouco. A Zortea aprovou. A Zortea mandou emitir a nota. Eu emiti a nota. E depois de 17 dias, no qual, nesse interim, as chuvas ficaram completamente avassaladoras. As fotos estão aí para comprovar. Virou uma lagoa. Eu não pude concluir o serviço. É impossível entrar lá dentro com esse nível de encharcamento que ficou. E aí a Zortea, subitamente, mandou refazer a medição, que tinha aprovado no começo do período. E mandou um topógrafo deles para refazer aquilo que havia sido feito e aprovado. E esse topógrafo deles fez a medição, ela está anexada aí, de uma maneira que eu chamaria de rudimentar, feita com a trena, à mão, você pode ver a imagem dela aí, enquanto a nossa foi feita com estação total, que é o que é mais sofisticado em termos de topografia, que o erro é muito baixo. O topógrafo está aí fora para testemunha, caso precise comprovar. E a Zortea só fez esse refazimento com o pessoal deles, depois sozinho, mas quando no terceiro, o nosso topógrafo mediu e aprovado. Depois fizeram deles, arbitraram 18 mil metros, bem menor. Depois chamaram o nosso e o deles juntos. E aí chegaram a 21 mil e pouco, um pouquinho menos do que eu tinha feito a primeira vez. E ainda assim pagaram 18. Eles arbitraram que não ia pagar o que estava lá e pagaram 18 mil, não foi? Aquilo que o senhor sabe, o senhor responde. Certo, aquilo que o senhor não sabe, o senhor não responde. Desculpa. É essa aqui? Essa é a nossa medição. O Areia está aí fora. Essa aqui é medição exclusiva? Feita por nós e aprovada por eles. Foi a primeira medição. Eu acho que foi a primeira. Essa medição foi conjunta ou foi isolada? Não. Pode examinar. Deixa eu ver. Ele fez, acho que foi mais de uma, ela é igual assim, ela visualmente não tem gosto. Essa aqui é a segunda medição do Arias. Deixa eu ver a primeira. A primeira deu 21.800. Tá? Pode virar? Desculpa. Eu acho que essa é a segunda, deu 21.060. A primeira é um pouquinho maior. Acho que é 800 metros maior, eu acho. Ok. Nessa segunda medição, houve a participação da Zortea? Sim. Eles tinham algum técnico acompanhando? Tinha um técnico acompanhando deles. E depois dessa segunda medição, ainda assim tiveram o valor mais baixo. Valor mais baixo. Perfeito. Em relação ao empolamento, o contrato não previu empolamento. Não se falava em empolamento. No contrato não tem escrito isso. Mas se mostrou uma coisa draconiana, insuportável para uma empresa pequena como a minha. Era uma coisa... Eu cheguei a estipular, pela minha contagem, deu quase 46% de empolamento. Quanto? A minha contagem de carradas, não foi do... Eu não fiz teste do solo porque não permitiram na ocasião. Deu quase 46% do valor, entre o valor que estava no contrato e aquilo que eu tinha carregado. Entendi. Por diversas vezes... Essa aqui é a medição dele, doutor. Olha a diferença. Sim. Por diversas vezes, medição já estou resolvido. Por diversas vezes, houve troca de e-mails entre o senhor e o engenheiro Ricardo Alexandre. Sim. E em fevereiro de 2014, os senhores trocaram e-mails e, embora não tenham utilizado a expressão empolamento, os senhores, página 165. Qual? 165. Os senhores, embora não tenham utilizado a expressão empolamento, ele reiterou que isso não estaria no contrato e o senhor, em resposta, disse que entendi, embora não concorde. O senhor confirma, então, que não estava no contrato? A palavra empolamento, não. E o processo de empolamento estava no contrato? Doutor, se mostrou insuportável. A minha pergunta é o seguinte. Perfeito, se mostrou insuportável. Perfeito. Mas antes de assinar o contrato, o senhor
O senhor confirma esse e-mail? Sim, claro. Tá. Sim. Mas antes de celebrar o contrato, o senhor já tinha feito esse tipo de serviço antes? Já. E nesses contratos anteriores, com as próprias Orter? Não, Orter não. Né? Mas já tinha feito esse tipo de serviço Já, antes? já. E nesses outros contratos anteriores, havia previsão de empolamento? Sim. Qual é a parte correta de engenharia? Desculpa. Perfeito. E por que o senhor aceitou celebrar esse contrato sem esse empolamento? Porque eu achei que fosse suportável, 15%, 10%, não 46%. Uma taxa altíssima naquele solo lá. E o senhor conhecia o solo? Ou era um solo Não diferente? deixaram fazer análise do solo. Não houve tempo. Nos contratos anteriores, o senhor fazia análise do solo? Solo seco, chega a fazer alguns. Para a Mota Machado, algumas vezes. Não tive problema nunca. Todos os últimos prédios da Mota fui eu que escavei, os últimos 6 prédios, fazia o teste do solo, então não tinha problema nenhum. Entendi. E a média era sempre 10? Não. Depende do terreno, varia muito. Mas, Varia muito pelo terreno. Eu, na minha cabeça, nesse aí, estimei 15. Não julguei que ia ser essa loucura que virou. Entendi. E houve algum fator extraordinário que pudesse ter aumentado essa taxa de empolamento? Não dá para dizer, né? Depende do solo. Não sei falar tecnicamente, não tenho capacidade técnica para dizer isso. Tipo de solo, se a chuva interferiu ou não sei. Entendi. E nos seus cálculos, isso representou quanto do contrato? Então, pelas minhas contas aí, das carradas, deu quase 46% do valor que eu carreguei. Mas durante toda a relação contratual, a empresa disse que não pagaria o empolamento. Então, isso só virou uma polêmica no final, quando eu falei que não conseguiria avançar. Antes não era uma polêmica. Eu falei com o Ricardo quando eu fiz o contrato, ele disse, não dá, não sei o que e tal. Ricardo, tem que ter um parlamento, depois a gente vê. Depois a gente vê é complicado, né? Mas nunca pensei que fosse chegar a esse ponto. Aí eu não consigo, insuportável isso aí. Tem e-mails do seu Ricardo dizendo que desde o começo foi dito que o empolamento não seria pago, mesmo desde antes da contratação. O senhor confirma isso? Não me recordo. Está aí? Ele, no e-mail que passou para o senhor no dia 11 de fevereiro, página 166, ele diz ao senhor, conforme já explicado ainda antes da contratação, os serviços são medidos no corte. Portanto, não contamos carrada ou outra metodologia que não seja o volume escavado. Não há conta de empolamento ou desempolamento e não controlamos a movimentação de caminhões. Apesar desse aqui, o senhor continuou o serviço? Vou dar um exemplo, desculpa o exemplo que eu vou dar de linguagem. O engenheiro dizer que não há empolamento é como dizer que não há lei da gravidade, é a mesma coisa. Empolamento é um conceito de engenharia que é pacífico, não dá para discutir. Ele fez isso espertamente, malandramente. Sabendo que a taxa era alta, ele tinha escavado 3 armazéns antes, ele sabia que a taxa era muito alta e fez de propósito, para tentar baixar o valor. Foi uma cláusula draconiana. O senhor quer fazer perguntas, doutor? Quero, excelência. No microfone, por gentileza. Sim, excelência. O e-mail do dia 5 de fevereiro, acho que eu juntei com a defesa, o senhor citou do dia 11, né? Se ele reconhece o e-mail do dia 5 também. Só se eu ler. De cabeça eu não lembro. Onde fala... Eu tenho do dia 11 e do dia 5. O senhor citou do dia 5? Citei do dia 12, do dia 11... 5 de dezembro. 5 de dezembro, desculpa, de 2013. É que esse é do dia 11 de fevereiro, de 11 de dezembro, né? Esse que o senhor citou? Esse é do dia 11 de fevereiro, certo. Que eu citei. Do dia 5 de dezembro, antes da contratação. Doutor, o senhor quer? Pois. 5 de dezembro. Achou, é isso. Sim, pois não? Localizei. Sobre essa movimentação da terra que o senhor falou, que é sobre o corte. Sim. Eu gostaria que fosse lido para ele esse e-mail, ou mostrado. Pedimos ajustar a planilha totalizando o valor acordado, quantitativa de 30 mil metros cúbicos, é aproximado, será aferido topograficamente no final do serviço. No desenho enviado, deve haver um pequeno acréscimo do corte. Conforme falamos, toda a movimentação de terra na planilha é referenciada ao volume medido no corte.
Daí não haver diferença no volume transportado ou espalhado em relação ao volume escavado. É necessário fazer os ajustes finais da proposta, retirando o pipa e inserindo um profissional de segurança. É isso, doutor? Essa questão do corte, que antes do contrato, se ele reconhece que isso foi... O senhor reconhece que essas tratativas foram feitas sobre aqui, começa aqui e termina aqui. Deixa eu falar a resposta do Ricardo para mim, nessa aqui. Isso, no dia 5 de fevereiro. Pedimos ajustar a planilha totalizando o valor acordado. O quantitativo de 30 mil metros é aproximado e será feito topograficamente no final do serviço, no desenho enviado. Deve haver um pequeno acréscimo no corte. Conforme falamos, toda a movimentação de terra na planilha é referência ao volume medido no corte. Daí não haver diferença no volume transportado ou espalhado em relação ao volume escavado. Bom, necessário fazer os ajustes finais da proposta, retirando pipa e inserindo um profissional de segurança. O Lucivan em cópia está enviando a relação de documentos necessários para a proposta. Sim. Qual é a sua pergunta? Certo. Esse e-mail foi anterior ao contrato. Sim. Eu só gostaria que ele respondesse aqui. Sim. E aí, com base nesse e-mail, Posso negar o foi e-mail? feito o contrato em 13 de dezembro, posterior. O senhor reconhece esse quantitativo? Excelência, eu estou mostrando a minha cópia. Do 30 mil metros? Isso. Sim, sim. 30 mil, 30 mil, Sim, 30 sim. mil. Isso está anexo aqui também, eu acho. É isso aqui. Certo. Com relação ainda a essa diferença de medida, porque com relação ao empolamento eu não teria Sim. perguntas a formular. Veja. Com relação à diferença de medição, o senhor cancelou uma nota que não foi juntada com a inicial, que é essa nota aqui. Eu juntei na defesa, excelência. Primeiramente, foi feita uma nota de R$175 mil. Isso. Foi essa a Tá nota aí, que foi juntada. Está aí sim. Senta aqui. E depois o senhor cancelou essa nota. Sim. Qual a razão de não ter apresentado essa nota? Porque essa nota não aparece na inicial. Qual nota? A cancelada. Está aí. Não aparece como cancelada igual junto. Tá não? O senhor cancelou a nota por quê? Porque o Ricardo mandou. Essa qual é o valor dela? Até aqui. Tá aí, não. Essa Tá aqui, lá, essa eu não aqui, sei que essa aqui foi. faz parte da polêmica. Folhas 40 Aí e... depois o senhor emitiu 9. uma outra nota. Excelência, eu estou perguntando. Sim, pois não, pode ficar à vontade, doutor. O senhor emitiu essa outra nota com o valor correto a ser recebido. Qual a razão de não ter apresentado essa nota aqui, que foi nem a cancelada como cancelada, nem a correta que foi paga? Não, doutor, estão aqui nos autos. Então, mas é que ele fala que... As notas estão nos autos. As duas notas que o senhor está se referindo estão aqui nos autos. Então, ele reconhece essas duas notas. Sim. Uma cancelada, que o senhor cancelou, e o senhor que emitiu essa... Essa segunda nota ela foi emitida no valor de 18 mil metros cúbicos. Não, pelo serviço de 18 metros cúbicos. Ele impôs essa condição, né? Impôs. Chegou em 21, cara, não, é 18, só pago 18. Eu estava desesperado, devendo todo mundo no banco, em pânico, sem conseguir cigarro, eu tive que aceitar. Uma coisa pequena, sem caixa. Perfeito, entendi. Correto. Mas eu coloquei no e-mail que eu não concordava, porque é absurdo. A medição deles é essa aí. Isso. Essa medição que o senhor apresentou, ela é apenas uma planilha de medição. É um software de computador, um programa que pede prestação total, com É que nós não digital tivemos... e tal. Daí fora tal, ele pode explicar, tá aí fora. Entendeu? Como funciona. É o que é de mais sofisticado, né? É que- Fotografia. Sim, a pergunta, doutor. A pergunta. Correto. Os seus argumentos o senhor fará nas suas alegações finais. A O pergunta. senhor reconhece que esse aqui foi o cálculo apresentado ali no momento pelos dois topógrafos? Não, só pelo de vocês. Esse é só o nosso? Esse serviço, diria, rudimentar, feito por vocês, não por nós. Não pela financial. Certo, mas com base nesse aqui, depois o senhor emitiu a nota. Eu fui obrigado a emitir a nota. Vou emitir No o que microfone, no microfone. ele impôs a condição. Ele apresentou esse troço aí, que eu não sei nem o que é isso, eu não consigo entender, e disse que era para pagar só aquele valor. Perfeito. Não dá nem para entender. Não tem esse mais troço. perguntas, excelência. Perfeito, obrigado.